Você conhece o anime Vinland Saga? Que, inclusive, está com a segunda temporada em estreia. Bem, o fato dessa obra ser maravilhosa não surpreende ninguém, mas algo que impactou seus fãs foi a brusca mudança que o protagonista teve nesse novo arco. Será, então, que o Thorfinn teve mesmo uma depressão? Pois bem, você está assistindo ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Hoje, o anime que iremos analisar com uma ótica médica é Vinland Saga, uma obra que vem fazendo muito sucesso não apenas pela sua temática em si, ou seja, pelo retrato histórico das aventuras e modo de vida dos nórdicos, mas algo interessantíssimo é que essa animação tem um enredo envolvente, com um desenvolvimento do protagonista extremamente detalhado, já que vemos de perto toda a sua evolução desde a infância até a idade adulta. Por isso, se você não conhece esse anime, vale a pena conhecer. E, mesmo que esse seja o caso, não sai do vídeo ainda não que a nossa discussão vai ser legal. Então, sem mais enrolação, a ideia de hoje, pessoal, é determinar, durante essa segunda temporada, com o arco do Thorfinn mais velho, se houve a instalação de um quadro de depressão no protagonista. Até porque, embora observemos uma mudança de personalidade, a caracterização de um quadro depressivo como doença propriamente dita, percorre uma série de critérios diagnósticos que podem ou não serem imputados nessa análise. Assim sendo, senhores, vamos tentar diagnosticar esse personagem, mas antes, é importante lembrar que o caráter desse conteúdo não é puramente técnico, até porque o caso em si é ficcional por natureza. Portanto, de modo lúdico, tentaremos analisar essa mudança de humor. Em um panorama geral, Vinland Saga aborda a história de um protagonista que viveu durante o período das invasões nórdicas, tendo, logo no início da trama, enquanto ele era uma criança, testemunhado a morte de seu pai. Fato que, diga-se de passagem, marcou o desenvolvimento psicológico do Thorfinn durante os arcos da primeira temporada e que, subitamente, se encerram sem o protagonista ter conseguido efetivar a sua vingança contra o homem que havia matado seu pai. Para quem ainda não conhece a obra, nosso protagonista perseguiu durante toda a sua infância e adolescência o assassino de seu pai e, quando finalmente iria matá-lo, na tentativa de vingança, teve meio que a morte desse vilão roubada, já que um outro personagem o acabou matando. Enfim, o mais importante para esse caso é que, quando Thorfinn perde a oportunidade da sua vingança, ele é preenchido por um vazio existencial que pode ser usado como uma explicação psicopatológica para a apatia que ele desenvolve na idade adulta. Sendo, justamente, galera, exatamente esse o cerne do vídeo. Afinal, no campo da psiquiatria, existem convenções entre os especialistas para se fazer o diagnóstico dos mais variados tipos de transtornos mentais. Assim, segundo o DSM-5, que é um manual diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, para podermos caracterizar o Thorfinn da segunda temporada, adulto, como um portador de depressão maior, é preciso que ele se enquadre em pelo menos 5 dos seguintes critérios. Dessa maneira, o primeiro critério usado para determinar a depressão é o humor deprimido durante a maior parte do dia. Bem, se analisarmos cuidadosamente, é fácil inferir que o Thorfinn já cumpria esse critério, pois para todos os habitantes da fazenda em que ele trabalhava, e para nós mesmos que somos os espectadores, é visível que o personagem estava melancólico, deprimido e passava boa parte do dia apático. Adiante, o segundo critério desse manual é a diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia. Algo que o protagonista também possuía, dado que sua anedonia impedia que ele se envolvesse verdadeiramente com suas atividades cotidianas, algo que virá a mudar no fim do arco, mas que de início, consideraremos como válido. Outro critério envolve perda ou ganho de peso e esse, é mais sensato não utilizarmos, até porque nem temos uma noção da dimensão das características físicas do personagem antes e depois do suposto início do quadro depressivo. Além disso, no episódio depressivo maior, é comum que hajam alterações do sono. Algo evidente no personagem, em razão de que todas as noites ele é atormentado com pesadelos sobre suas lembranças da guerra que testemunhara na infância.
Um outro critério envolve fadiga ou alteração psicomotora, ambos também difíceis de determinarmos no Thorfinn, devido a mesmo nesse estado melancólico, ele ser capaz de realizar a maior parte dos afazeres diários da fazenda. Por fim, outros 3 critérios consistem na culpa excessiva, na ideação suicida e na capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão. Todos observados no personagem. Afinal, tem uma passagem que ilustra bem essa consideração, em que o Thorfinn provoca um dos guardas da fazenda que repetidamente o ataca com golpes de espada, sem no entanto, produzir reações significativas no protagonista. Pois mesmo se ferindo, ele carregava a culpa pela morte das pessoas no tempo em que lutara na guerra, além de achar até cabível que fosse morto por causa disso, daí a ideação suicida implícita. Ademais, o próprio fato dele não querer escapar da sua condição de escravo e resignar-se a ela, pode ser atribuído como um dos critérios de apatia. Portanto, para concluirmos o vídeo, o Thorfinn teve realmente depressão durante o início da segunda temporada do anime, visto que somou mais do que 5 critérios para o diagnóstico do mesmo. Era mais isso, senhores. Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like, que não só é de graça como também é muito bem-vindo. Qualquer consideração, aproveitem para deixar aí nos comentários. Forte abraço e até a próxima!